do Ceará RH, mais uma oportunidade de conexão com pessoas incríveis, de aprender um pouco com a experiência de outros. Agora nós estamos aqui com o grande Eugênio Guimarães. Ele é coordenador de projetos do OIM da ONU, né, que é a Agência da ONU para as Migrações. Eugênio, obrigado por estar conosco. E será um grande prazer compartilhar esse momento aqui e aprender um pouco sobre essa sua grande tarefa. Obrigado, Moisés. Obrigado a todos os participantes aí, né, do podcast da BRH, do Ceará RH. Uma satisfação estar aqui com vocês e falar um pouco do trabalho que a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, a Agência da ONU para as Migrações, está desenvolvendo no Brasil, especialmente aqui na região Nordeste do estado de Ceará. Muito bom. Então vamos introduzir logo isso, né? Como é? Explica um pouco da OIM, né? Qual é o papel dela aqui no estado do Ceará. A gente não é tão sensível a essa questão dos imigrantes, né? Porque a gente não tem tantas experiências próximas. Fala um pouquinho de tudo isso para que a gente possa entender exatamente o quão relevante é esse trabalho. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Então, a OIM, né, a Agência da ONU para as Migrações, ela possui o mandato para trabalhar com a temática da migração. Então, as Nações Unidas possuem, né, aí, agências que trabalham com várias temáticas, certo? Que possuem mandatos específicos. Temos exemplos, o Unicef, temática da infância e da juventude, a ONU Mulheres, voltada para a temática das mulheres, o UNFPA, Fundo das Nações Unidas para Populações, especialmente com a população LGBTQIA+. E a OIM trabalha com a temática das migrações, que abarca aí todos os povos, as populações, né, que estão necessitando, certo? Que estão migrando, seja imigrando ou imigrando, certo? No caso aqui, os migrantes, que estão aí vivendo, certo? Que escolheram o Brasil para ser o seu novo local aí de moradia, né? Especialmente no Brasil hoje, né? A gente tem aí o atendimento à população migrante venezuelana, certo? Que vem entrando pelo país, escolheu o Brasil, né, como um dos locais de moradia após a crise social, econômica que o país vem passando. Então, o Brasil hoje, por exemplo, é o terceiro país na América Latina que mais acolhe imigrantes venezuelanos. A estimativa é que mais de 7 milhões de venezuelanos saíram do seu país, deixaram o seu país, tá? E 6,5 milhões estão vivendo na América Latina e Caribe. E no Brasil já são quase 500 mil migrantes venezuelanos. E essa realidade, ela atinge outros povos aqui no Brasil, Eugênio? Qual é o tamanho de toda essa participação que nós temos, né, em acolher esses povos? O Brasil hoje, certo, segundo estimativas aí da OIM e da Polícia Federal, né, 2 milhões de imigrantes internacionais vivem aqui no nosso país. 20% destes são venezuelanos, aí nós temos uma fatia de 8% de haitianos, portugueses e outras nacionalidades que estão chegando também devido a crises que estão acontecendo no mundo, conflitos e desastres. Estamos aí conflitos armados na Ucrânia, no Afeganistão, então estão vindo ao Brasil, certo? Chegando para São Paulo. Temos algumas entradas aí pelo país, né? São Paulo, via aérea e terrestre ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, no estado de Roraima. Então, temos aí um número relativamente considerado de imigrantes internacionais, tá, que estão vivendo espalhados aí pelo Brasil. O Sul e o Sudeste ainda permanecem como as regiões mais atrativas, né? Mas o Nordeste do Brasil vem se tornando, certo, a cada ano, vamos dizer assim, um local, certo, de preferência para o acolhimento. E aí a gente vem trabalhando aqui no Ceará com alguns parceiros, o IDT, certo? O Cine, a Casa do Migrante. Então nós temos uma casa de acolhida aqui em Fortaleza que acolhe imigrantes venezuelanos que estão saindo de Roraima para começar a sua vida, né, a integração socioeconômica, vamos dizer assim, deles aqui no estado de Ceará, especialmente na região metropolitana. E aí, Eugênio, como é que é o passo a passo disso, né? Vocês mapeiam, essas pessoas chegam até você ou vocês vão ao encontro dessas pessoas, vocês acolhem, né? Estou vendo pelo que você falou, vocês têm dão para elas opções de oportunidades em que a gente tem no nosso cenário. Como é que vocês fazem isso? Tá. Existem duas formas, tá? A primeira é quando o migrante ele quer ser apoiado pelo governo brasileiro para iniciar em outro estado do Brasil. Então existe um programa do governo brasileiro em Roraima, certo?
existe a Operação Acolhida, tá? Que fornece lá em Roraima toda a questão de documentação, alojamento e a interiorização, que é o deslocamento voluntário de Roraima para outros estados do Brasil. Então o migrante ele pode chegar em Roraima, certo? Através dessa estratégia de interiorização, essa logística saindo de Roraima, Boa Vista, essa capital, até outros estados do Brasil. Então ele vem até Fortaleza, tá? Pela estratégia de interiorização, e a gente tem uma casa de acolhimento aqui que acolhe, certo? Esses imigrantes, famílias venezuelanas, para receber a questão de documentação, apoio na documentação, capacitações profissionais e inserção através do trabalho. Porém, também temos aqueles imigrantes que saem de Roraima de forma espontânea e chegam até o estado do Ceará, como, usando o exemplo, de forma espontânea sem o trabalho da Operação Acolhida. Então, essas pessoas que já estão aqui, a gente faz um mapeamento, a gente possui alguns sistemas em parceria com a Polícia Federal, com o Observatório de Migrações também, que a gente faz esse mapeamento, cadastro único, aonde estão essas pessoas vivendo aqui em Fortaleza, e aí sim começar trabalho. Então a gente vem trabalhando com o IDT Cine, justamente na identificação dessas pessoas que vão até as unidades do IDT, para que a gente possa mapear, ver qual perfil educacional que a pessoa tem, e aí mapear, trabalhar para capacitá-lo e a inserção no mercado de trabalho. Qual o maior desafio que o imigrante tem hoje, Eugênio, na sua opinião? Tá. A primeira barreira, né, é a barreira linguística. Então, a questão do idioma, né, apesar, por exemplo, do idioma espanhol ter uma similaridade, existem muitas diferenças em relação ao português. Então, existe essa questão, a primeira questão, a barreira é a linguística, tá? E depois até a questão de níveis educacionais. Então, por exemplo, o migrante que tem formação superior, para que ele possa exercer a profissão naquela área de formação, ele precisa cumprir alguns requisitos. Então, a questão de revalidação de diplomas é uma barreira, tá? Não só para o migrante, mas o brasileiro que estudou fora e quer revalidar seu diploma aqui, tem todo um critério, taxas, custos para que isso aconteça. Então, a língua, a questão educacional também, então a pessoa às vezes se submete a trabalhar numa função, certo? Abaixo daquela que é a formação. Então, um engenheiro que hoje trabalha como atendente de supermercado, atendente de farmácia. Então, assim, ele, para não ficar desempregado, ele acaba aceitando. Submetendo a uma situação local. Isso. Então, e aí... Desculpa. Não, e é esse trabalho que a gente vem fazendo de tentar adequar e promover a integração dele na sociedade. o que você acredita que nós podemos fazer enquanto sociedade para diminuir essas barreiras, né? Porque eu imagino que essas pessoas, elas têm um sentimento de quererem ser acolhidas, né? Elas não querem ser vistas como hostis, né? Não querem ter um olhar hostil. O que a gente pode fazer na sociedade para de alguma forma apoiar essas famílias? Tá. Dentro do nosso projeto, né, o projeto de oportunidades, nós temos uma ação chamada de coexistência pacífica, que é justamente trazer a comunidade de acolhida, que é a comunidade local, certo? Para conhecer a realidade da comunidade imigrante, das pessoas que estão vivendo aqui no país. Então a gente tem esse trabalho de conscientização, certo? Combater a xenofobia e de que existe o pensamento de que o migrante está roubando o posto de trabalho de um brasileiro. Não é essa a questão. A gente quer apresentar aquelas vagas que não estão sendo ocupadas, por exemplo, pela população local, e seja ofertada, certo? Claro, cumprindo todos os critérios, pelos migrantes. Então a gente vem trabalhar com essa conscientização através de feiras, através de ações sociais, chamando a comunidade acolhida para conhecer a cultura, a realidade da população migrante e ver como essa junção, essa união, certo, pode potencializar o mercado local. E é interessante ver isso, né? Porque quando você olha para o Brasil, assim como a grande maioria dos países que foram colonizados, né? A gente tem uma grande massa de imigrantes. A nossa essência enquanto população, enquanto nação, é de imigrantes, né? Como é que você vê que as pessoas conseguem associar isso que nos originou com esse momento desse momento presente? Porque o que você coloca é isso, né? Há sempre um sentimento de querer excluir, né? Porque ou vai competir, ou tá ali disputando um espaço que deveria ser de um local. Como é que você vê, né, sociedades como a nossa, que lá atrás foram extremamente... se desenvolveram extremamente por conta da imigração, e hoje olha a imigração de forma tão
né, apequenada, né? É o sul do Brasil, certo? O sul e o sudeste, principalmente o sul, foi formado por imigrantes. Então, nós acreditamos que é por isso que o número de imigrantes que vão ao sul e sudeste, acredito que o acolhimento lá, certo, seja feito de uma forma mais amena. O Nordeste é caracterizado da migração interna, porque existe a migração externa e a migração interna. De migrantes, a nossa população, os nossos conterrâneos saíram, né? E foram para o sul do Brasil. Então, aqui existe ainda um pouco não é preconceito, vamos dizer assim, mas é de desconfiança, certo? De novas pessoas que estão chegando. Então, o Brasil tem essa característica de país acolhedor, certo? É tanto que existem matérias vinculadas internacionalmente essa característica do Brasil de acolher. E até trazer um dado importante, né? São 2 milhões de imigrantes internacionais vivendo no Brasil, mas o Brasil emigra mais do que imigra. Então são mais ou menos 4,5 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil, especialmente na América do Norte e na Europa. Então a gente emigra mais do que imigra. Então o número chega a ser 50%. Ou seja, se tivesse uma balança, né, comercial, a gente ainda está devendo para eles, né? Então, mas de uma forma geral, o Brasil é um país acolhedor e é reconhecido, certo? É tanto que a Operação Acolhida em Roraima é uma das operações mais bem vistas no mundo, certo? Uma referência de trabalho e ajuda humanitária. E o Brasil tem esse espírito acolhedor, até por causa da lei das imigrações, é uma lei bem definida. E a OIM vem apoiar aí também os estados e municípios a questão da política migratória, da inserção do imigrante na sociedade. E o que é que nós podemos fazer enquanto empresas, né? O que é que nossos RHs podem fazer para apoiar, né, para ser mais inclusivo? O que é que você já tem visto de boas práticas e o que é que a gente pode levar para que essas empresas se sensibilizem a respeito dessa causa? O que a gente vem apresentando aos RHs das empresas é justamente a possibilidade, né, de ampliar a gama, certo, de conhecimento, certo, que esses imigrantes vêm trazendo do seu país. Como exemplo, os migrantes venezuelanos. Venezuela é reconhecida como um país produtor de petróleo e gás. Então, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, o conhecimento que a população venezuelana tem de engenharia, né? Então, aí é que acontece, de ter um profissional desse que tem um conhecimento em sua unidade, faz uma grande diferença. O estado de Ceará, certo? Característica aí pelo turismo, como é muito forte aqui no estado de Ceará. Então, ter profissionais bilíngues para o atendimento aos turistas, né? Então, rede de hotéis, bares e restaurantes. Então, existem imigrantes que falam não só o espanhol, mas falam o inglês, o francês, e que pode auxiliar, certo, no atendimento, na recepção dos imigrantes dos turistas internacionais. Carnaval, o Réveillon, o Ceará, os caras chamam de um dos melhores Réveillões do Brasil. Então, muitos turistas internacionais vêm ao Ceará, Fortaleza. Então, ter pessoas, né, que possam atender no idioma nativo, né, do turista, já dá um credenciamento, facilita bem muito, né, essa questão de novas perspectivas no futuro de receber novos turistas internacionais. Então, a gente mostra para o empresariado, né, para os recursos humanos, essa possibilidade de ter pessoas com outros conhecimentos que possam aí fazer com que as metas das empresas, das organizações sejam alcançadas e até ultrapassadas também. Muito bom. Então fica esse convite aí para as nossas empresas, né? O imigrante não é só aquela pessoa que você vai ter que dar uma dedicação a mais, um cuidado a mais. Ele pode ser um grande diferencial do seu negócio para que você possa entregar um produto para, né, quem fala espanhol, para quem fala outro idioma. E também pode trazer uma competência técnica que você tem muito mais acessibilidade através desse profissional, né, através dessas famílias, do que você teria nas oportunidades do mercado. Então a gente vê muitas oportunidades aí. Como é que as empresas fazem hoje para chegar? O local de apoio para que a empresa possa fazer alguma conexão com essa política é o IDT? O IDT Cine, certo? Somente na unidade do centro. Então a gente tem essa parceria estabelecida aí, né? Não firmada, mas estabelecida já com o IDT Cine.
Então, eu já deixei o nosso stand, né, o stand do IDT, que eu estou lá também desde hoje de manhã e amanhã estarei aqui de novo. Estou lá à disposição para atender, certo? Quem quer conhecer um pouco mais do trabalho, certo? E apoiar aí a causa. Muito bom, Eugênio. Obrigado por seu momento conosco. Aprendemos mais, né? Porque, poxa, o Brasil está em dívida, então com a nossa população que a gente deve acolhida, que deve desenvolvimento, que deve propiciar momentos melhores para a vida dele, porque eles não escolhem sair da sua nação por uma escolha apenas pessoal. Normalmente eles são obrigados a fazer isso. E muito obrigado por compartilhar conosco esse momento e dar para as nossas empresas a oportunidade de, quem sabe, pensar a respeito. Nós que agradecemos. Muito obrigado aí pela atenção. Uma boa noite. Boa noite a você que está conosco. Obrigado, amigos aí do Ceará RH. Obrigado aos amigos do Hub X ou Hub X Studio. E obrigado aos amigos do BS Innovation que propiciaram essa infraestrutura para que tudo isso acontecesse. A gente se encontra amanhã. Até a próxima!